Sabe, gente, reunir na casa de Deus e pregar o evangelho é bom todos os dias. Mas falar da paternidade de Deus vai além disso. E hoje, apesar de ser uma data comercial, e a gente precisa entender isso, as datas comerciais, elas são proveitosas na nossa vida, para a gente parar para refletir. Porque às vezes a gente passa o ano todo na correria do cotidiano, nas nossas rotinas, e a gente acaba não tratando alguns assuntos que deveriam ser tratados diariamente. E paternidade é um assunto que nós deveríamos tratar diariamente, tanto no exercício humano quanto no entendimento espiritual. Porque, querido, Deus é Pai. Deus é Pai. A Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é uma carta de um pai aos filhos. E às vezes, e na maioria das vezes, nós vivemos isso de maneira contrária. Como se a Bíblia nos revelasse um Senhor que, se por muito esforço nosso, e Ele se convencer do nosso esforço, talvez Ele nos beneficie com alguma coisa. Porém, não é assim. Um pai sempre quer o melhor para os filhos. E a gente precisa entender isso aqui essa noite, se tratando de paternidade. Eu vou dizer para vocês que há praticamente um ano, nós não conseguimos mais pregar um evangelho que se dirige somente às pessoas como indivíduos. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que é Pai de todos, e que existe um reino de Deus a ser estabelecido. Por isso, essa noite nós vamos tratar sobre a paternidade de Deus, para que você, entendendo a paternidade de Deus, você consiga exercer isso em favor dos seus. Porque sem entender a paternidade de Deus, nós nunca vamos entender o que é ser pais espirituais. Quando Deus foi criou a terra, criou todas as coisas, e quando Ele foi criar o homem, Ele disse assim: façamos nós o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Ele estava falando de o ser homem. Ele não estava dizendo homem no gênero masculino. Ele estava dizendo o ser homem. Então Ele fez o ser homem. A Bíblia diz que fez o homem macho e fêmea. Então Deus criou o ser homem. E Deus disse assim para Adão, que foi o ser homem que Ele criou. Ele disse assim: Adão, agora você vai e dê nome às coisas, e dê nome aos bichos. E aí o Adão foi lá e começou a pôr nome nos bichos. Aí a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que ele fosse só. Então era como se Deus estivesse dizendo assim para Adão: Adão, tá vendo esses bichos, tudo que você colocou o nome? Você nunca vai poder se relacionar intimamente com eles. Mas para você entender como que é a minha relação com você, você precisa entender o que eu fiz. E eu tirei você de dentro de mim. Então o que Deus fez? Adormeceu Adão e tirou de dentro de Adão a mulher. Então agora são dois originados de um mesmo ser. Deus não formou a mulher, Ele tirou ela de dentro do Adão. Então quando Ele fez isso, Ele falou assim: agora Adão, você vai conseguir amar e se relacionar com essa mulher da mesma maneira que eu me relaciono com você. E aí foi onde Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, e ele escreveu lá assim: homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E aí depois ele revela no capítulo 5, no versículo 32, e ele para e fala assim: grande é esse mistério, porém eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Então Deus fez tudo isso para você entender o amor de um pai para os filhos, o amor de um Deus pela sua igreja. E a gente não pode perder isso de vista, e não pode perder isso do nosso entendimento, porque senão a gente vai viver um evangelho muito raso, sem entender de fato o que foi feito. Porque, querido, quando você vem para Jesus, a grande missão da igreja
Por mais que nós entendemos que nós somos filhos, a missão da igreja agora não é formar só filhos, a revelação de filhos. A missão da igreja agora é tornar os filhos semelhança de Deus. E tornar filhos semelhança de Deus é tornar filhos pais espirituais. Por isso é que hoje tem muita gente no evangelho, porém tem muita gente órfã. Por quê? Porque tem muitos filhos, porém tem pouca gente querendo se tornar pais espirituais. Porque quando você vem para Jesus, deixa eu pegar um aqui para me ajudar. Toda vez eu pego o Léo, hoje eu vou pegar o Hendrick. Vem cá, meu filho, vem cá. Deixa eu ser um pouquinho aí hoje. Quando a gente aceita Jesus, é o que João escreveu em 1 João, no capítulo 2, no versículo 12. Quando nós aceitamos Jesus, João escreveu lá assim: filhinhos, eu vos escrevo porque agora estão perdoados os teus pecados. Então, quando você aceita Jesus, você está sendo perdoado da culpa dos pecados. Só que aí, Deus não quer que você seja filhinho para sempre. Deus quer que você continue a caminhar. Deus quer que você seja uma pessoa melhor. Então aí, ele já não chama mais de filhinhos. Aí o João continua escrevendo e ele diz assim: jovens, eu vos escrevo porque a minha palavra está em vocês, e agora vocês já venceram o maligno. O que ele está dizendo? Agora que você se tornou um filho, você agora precisa entender que a minha palavra estando em você, então aquelas coisas que você carregava quando você era menino não faz mais parte de você. Que agora você já venceu o maligno, aquilo não faz mais parte da tua vida. Só que aí o Hendrick então agora entendeu. O Hendrick entendeu que ele é jovem, mas que ele não quer ficar só agora então entendendo a palavra de Deus. Ele quer servir mais. Ele quer pregar o evangelho, ele quer servir, ele quer se tornar um ministro, ele quer se tornar um cara maduro. Aí João escreve: pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem agora aquele que era desde o princípio. Então o papel da igreja não é formar filhinhos, o papel da igreja é formar pais espirituais. Glória a Deus, amados, louvado seja o Senhor, aleluia, aleluia. São umas coisas que a gente precisa caminhando entendendo. Agora, o que nós precisamos entender, querido? Que uma família de filhos, ela precisa se tornar pais, precisa se tornar pais, para que esses filhos agora, por adoção, se tornem pais no futuro. E tem uma grande coisa que nós precisamos entender, que filhos do reino de Deus, filhos de pais espirituais, são filhos por adoção. E aí você deve estar falando: nossa, mas isso é ruim demais. Não é, é melhor. Sabe por quê? Porque filhos biológicos, você não escolhe. Você não escolhe, você gera. Só que você não escolhe. Você não sabe como é que ele vai ser, você não sabe o que ele vai pensar, você não sabe como que ele vai crescer, você gera. Já o pai de adoção, ele escolhe ser pai. Por isso que a Bíblia diz que nós, por adoção, fomos colocados como cordeiros de Cristo e filhos do Senhor. Deus, ele escolheu te adotar. Ele sabe tudo que você é, ele sabe todos os seus problemas, ele sabe todos os seus defeitos, mas mesmo assim ele quis ser seu pai. Mesmo assim ele quis ser o seu pai. E nós precisamos entender essas coisas. Por isso eu queria partilhar com vocês um texto essa noite. Esse texto é muito conhecido, porém nós vamos meditar nele hoje de uma outra perspectiva. Eu já preguei nele 2 vezes em perspectivas diferentes. Hoje nós vamos para a 3ª vez em outra perspectiva. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Lucas 15 a partir do versículo 11. Eu quero estar contigo, quero ser o seu amigo. Sim, Deus, sim. Eu quero estar contigo, quero ser o seu amigo.
quero seu amor. Eu quero seu amor, Senhor. Sim, Deus, sim, Senhor. Eu quero estar contigo. Eu quero mais do teu amor. Lucas 15, a partir do 11, diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, o abraçou e o beijou. Essa noite nós vamos refletir nesse texto na perspectiva do pai. Porque a gente sempre prega sobre o pródigo ou sobre o que ficou. Essa noite eu quero partilhar com vocês sobre o pai. Sobre a revelação desse texto de como é o nosso pai. Porque o alvo de Deus sempre foi revelar o Pai. Quando Jesus veio, Israel já tinha um Deus. Porém, Jesus veio e revelou o Pai. E Jesus não tinha problema quando fazia milagre. Jesus tinha problema quando ele dizia que era filho de Deus. Então, deixa eu te dar uma notícia aqui essa noite. Quem aqui já descobriu que é filho de Deus? Então, bem-vindo à perseguição. Bem-vindo. Porque o mundo não tem crise com ouvir de Deus. O mundo tem crise com quem entendeu que é filho de Deus. Porque isso confronta o sistema. Isso confronta o que nós estamos vivendo. Porque o mundo jaz do maligno. E quando nós descobrimos que nós somos filhos de Deus, então nós somos a luz em meio às trevas. Aleluia. Graças a Deus por isso, querido. Desse pai que, diante de um filho mais novo, ele teve a surpreendente expressão do filho, a pergunta do filho, a decisão do filho, de dizer assim: Pai, me dá a minha parte da herança, porque eu quero... Ele nem falou eu quero ir embora, ele falou: me dá a minha parte da herança, eu quero a minha parte da herança. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: herança é só de quem já morreu. Ninguém pede herança de quem é vivo. Porque no máximo uma pessoa viva, ela pode fazer uma doação. Nesse caso não houve uma doação. Nesse caso o menino pediu a fazenda, ele pediu a herança. Então automaticamente era como se esse menino estivesse desejando a morte do pai. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu já identifiquei que o Senhor é poderoso. Eu já identifiquei que o Senhor tem muito recurso. Eu já identifiquei que o Senhor é um cara muito conhecido. E eu, quer saber de uma coisa? Eu gosto das coisas que o Senhor tem. Então eu queria isso para mim. Então me dá a minha herança, porque eu quero ela agora. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós estamos vivendo um tempo assim. Um tempo onde muitas vezes nós estamos querendo a nossa herança, mas não estamos querendo o Pai. E isso pode estar acontecendo nos nossos ministérios, hein? Olha isso é muito importante. Isso pode estar acontecendo nos nossos ministérios, onde as pessoas identificam no local o poder de Deus, o que Deus pode fazer, a grandeza que Deus é, o poder que tem no nome de Jesus. E ao invés dele primeiro se tornar um filho, ele já quer a herança, ele deseja a morte do pai. Ele fala: não, me dá esse poder aqui, porque eu preciso aparecer nas redes sociais, Jesus.
Jesus, eu preciso estar lá todo bonitão, no Instagram, com milhões de pessoas me seguindo. Porque afinal de contas, falar do Senhor dá ibope, né? Então faz o seguinte, me dá esse negócio aí que eu quero viver. Me dá isso aí. Deixa eu fazer meus vídeos devocionais. Deixa eu em teu nome curar. Sem se preocupar em primeiro ser filho. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não é o pastor Lúcio que está dizendo isso, é a Bíblia. Deus não abençoa esse tipo de coisa. Deus não abençoa quem não reconheceu a paternidade de Deus e quem não se colocou como filho primeiro. Porque às vezes no ministério a gente quer cumprir um propósito não para revelar o Pai. Nós queremos cumprir um propósito para nos tornarmos conhecidos. Olha para a vida de Moisés. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, Deus revelou para ele o propósito, sim ou não? Sim, ele revelou e falou assim, olha, o propósito, Moisés, é que você vá lá e liberte o meu povo. O propósito estava revelado. O Moisés escutou aquilo, entendeu o propósito. Só que aí a Bíblia logo ali na frente, sabe o que ela fala? Ela fala, e saindo Moisés da presença de Deus, Deus quis matá-lo. Presta atenção nisso aqui. Como que alguém que foi chamado para libertar um povo sai da presença de Deus e Deus quer matar ele? Faz, Deus é louco, que loucura é essa? Senhor, só me chamou para o ministério. Por que os treinos não dão certo para mim? Por que as coisas não dão certo? Ninguém me apoia. Por que, Senhor? Eu vou te falar por quê. Sabe por que Deus quis matar Moisés? Porque Moisés não tinha circuncidado o filho dele. Quem aqui sabe o que é circuncisão? Tem gente que não sabe. Circuncisão é cortar a pele do prepúcio do membro masculino para fazer ali um sinal que era a aliança que o povo tinha com Deus. E o Moisés, que era o libertador do povo, não tinha feito isso no filho dele. Aí a Bíblia diz que Deus quis matar ele, a mulher dele correu lá e circuncidou o filho. Você sabe por quê? Porque mais importante para Deus do que você cumprir o seu propósito ministerial é você tocar na intimidade dos seus filhos e colocar neles uma aliança com Deus. Isso é mais importante, muito mais importante. Porque a gente quer cumprir propósito, só que a gente não quer tocar nos filhos. A gente não quer compromisso com eles. E aí então, quando Moisés, com essa cabeça ruim, porque o Moisés não circuncidou o filho, foi a mulher, é a única vez na Bíblia que você vê uma mulher circuncidar um filho. A mulher dele é que circuncidou, ele não circuncidou. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi lá, cumpriu, e Deus ele vela pela palavra dele. Ele falou que ia libertar o povo. Então não quer dizer que porque você está fazendo do seu jeito, está dando certo, que está abençoado. Está sendo cumprido o que Deus falou. Mas talvez você não esteja debaixo da bênção. Aí o Moisés então foi lá, libertou o povo. Aí o povo saiu caminhando no deserto. Ficaram lá 40 anos. 40 anos no deserto. Durante todo esse tempo, nenhum dos meninos que nasceu no deserto tinha sido circuncidado. Sabe por quê? Porque lá tinha a cabeça de um homem que queria cumprir o propósito, mas não tinha a mentalidade de um pai que queria tocar na intimidade dos filhos e gerar ali uma aliança. Aí o que Deus fez? Matou aquela geração todinha no deserto. Inclusive o Moisés ficou de fora. E aí Deus então levanta um menino chamado Josué, companheiro de Moisés, que quando entra na terra prometida, a primeira coisa que ele fala é falar assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A mentalidade de pai que cuida dos filhos. Está vendo a diferença? Está vendo? Aí o que Deus falou para Josué? Falou assim: Josué, faz facas de pedra. Vamos abrir a Bíblia, abre lá comigo, vamos ler esse texto. Abre lá, Josué capítulo 5, verso 2, abre lá. Vamos entender umas coisas aqui hoje. Querido, eu sei que tem gente aqui hoje, o Espírito de Deus está me falando aqui agora, que está bloqueando a mente para o que Deus está falando aqui agora. Então deixa eu te avisar, o Espírito de Deus quer falar é com você mesmo. É com você mesmo.
Estão tentando te roubar o que Deus tem para te entregar aqui hoje. Abra a tua cabeça, abra a mente. Josué, capítulo 5, a partir do verso 2, vamos ler. Diz assim: nesse tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e circuncida os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi essa a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens aptos para a guerra, haviam morrido no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isso porque não obedeceram à voz do Senhor. Pois o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que sob juramento prometera a seus pais que nos daria, terra em que mana leite e mel. Em seu lugar, porém, pôs seus filhos. A estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos porque não os haviam circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no acampamento, até que sararam. Aleluia. Agora é você, Leozinho, vem cá. Vem cá. Queridos, presta atenção aqui. Do povo que o Moisés tirou, morreu todo mundo. Deus não deixou entrar na terra, porque desobedeceram a palavra de Deus. Nasceu essa geração no deserto. Está nascendo uma geração de filhos no deserto, aleluia? Aleluia, está nascendo uma geração de filhos no deserto. Nasceu uma geração. Só que essa geração não tinha um líder com cabeça de pai, tinha um líder com cabeça de serviço. Esse pai, Moisés, não circuncidou essa geração. Aí levantou Moisés. O Moisés tinha cabeça de pai. Aí Deus falou: então agora faz o que o pai tem que fazer. Josué tinha cabeça de pai. E aí Josué então falou: então eu vou fazer o que o Senhor está mandando, eu vou circuncidar esse povo tudo. Foi lá, fez faca de pedra, pegou os filhos de Israel que nasceram no deserto e tocou na intimidade deles e pôs uma aliança ali. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, presta atenção nisso aqui. Tem gente que às vezes fala assim: o pastor Lúcio prega tanto sobre paternidade, mas eu não sinto que ele age comigo como um pai. Deixa eu te falar, querido, debaixo da palavra do Espírito de Deus aqui, sabe como eu sei que eu sou pai de alguém? Quando essa pessoa chega para andar comigo e não tem vergonha de deixar a gente tocar na intimidade dela, e não tem problema em a gente circuncidar ela, para ela se reproduzir depois. Agora, você pode estar perguntando: mas e como é que eu sei que você então é meu pai? É porque se você chegar perto de mim, eu como seu pai, eu vou te circuncidar para você reproduzir. Se eu não fosse teu pai, eu ia te castrar, para você nunca mais reproduzir nada perto de mim, só eu que ia gerar. Esse lugar aqui é lugar de filhos que vão reproduzir, aleluia. Ninguém aqui castra ninguém, aqui a gente circuncida e libera para gerar. Libera. Josué então circuncidou. Só que aí vem o que eu quero dizer para vocês. Ele circuncidou. Circuncidar, querido, dói. Circuncidar dói. Você imagina cortar um negócio a sangue frio. Do mesmo jeito é no reino de Deus. Tocar na tua intimidade dói. Vai mexer em áreas que você não queria. Então doía, e aí Deus falou para ele: fala para esse povo agora ficar em Gilgal até sarar. Aí é que está o problema da igreja. Os meninos chegam correndo: o senhor é meu pai, então vem cá menino, vamos te circuncidar. Aí começa a circuncidar, começa a doer, ele já sai gritando: ai, nossa, tá doendo demais. Aí deixa um rastro de sangue, e ele não espera sarar, ele quer ir, vamos, não vai, diz, não vai, espera, circuncida e espera sarar. Gilgal significa círculo, fica no círculo até sarar. A hora que sarar, você está pronto para virar pai de pais, aleluia, glória a Deus.
Deus abençoe. Aleluia. Oh, Jesus. Sabe, querido, uma coisa? O mais importante para o pai não é herança, mas é aliança. O mais importante para o pai não é a herança que ele está te deixando, mas é a aliança que ele está fazendo com você. No texto que nós lemos, o pai tinha tudo. O pai era rico, era fazendeiro. O pai tinha herança. Mas o pai não estava preocupado em deixar a herança. O pai queria deixar uma aliança de relacionamento. A nossa relação com Deus precisa ser assim. Não preocupa com a herança que Deus vai te deixar. Ele já te deixou como herdeiro. Mas preocupa em viver a aliança de Deus com você. Porque é nessa aliança que você vai entender que Ele é seu pai. Muitos aqui não tiveram pais biológicos, foram abandonados, foram maltratados, foram violentados. Não é essa a imagem do teu pai. O teu pai do céu te elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele já te amou. Ele já te amou. Não é disso que nós estamos falando. É de outra paternidade. É uma paternidade de amor. De amor. De alguém que gera uma aliança com você. Sabe, querido, e outra coisa, quando esse menino pediu a herança, o pai, a Bíblia não fala que ele retrucou, a Bíblia não fala assim, ele questionou, por que você quer herança, e não teve isso não, o menino falou assim, me dá a herança, a Bíblia fala que ele foi lá e repartiu entre os dois. Deixa eu te falar uma coisa, querido, quando Deus repartiu a herança, não foi só para o menino que foi embora, Ele deu a herança para o que ficou dentro de casa. Então talvez nós estamos aqui como igreja, achando que os que estão errados é os que pegaram a herança e foram. Mas e nós, o que estamos fazendo com a herança que nos foi confiada? Porque Ele dividiu a herança. Ele dividiu a herança. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui essa noite. Presta bem atenção nisso. O pai dividiu a herança com os dois. Agora deixa eu te falar, se o pai estava entregando isso assim, de mão beijada, por que você acha que ele teve esse sentimento nele? De deixar assim, sem questionar. Pode levar, pode ir, meu filho. E a Bíblia diz que esse menino pegou tudo e foi embora. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. O problema, querido, disso aqui, não está no que você está levando. O problema está na sua falta de entendimento de paternidade. Porque herança acaba. Presta atenção nisso aqui. Herança acaba. Por isso é que o pai não teve crise de entregar para o menino. Sabe por quê? Porque ele falou assim, o que ele está pedindo, como ele ainda é menino, ele ainda não entendeu, isso vai acabar. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar. Aleluia, querido. Quem já pegou uma herança de Deus aqui e foi embora? Fica com vergonha não, querido. Eu vou levantar minhas duas mãos aqui. E por que você acha que nós estamos aqui hoje de novo? Porque a herança acaba, mas o amor do pai não acaba nunca. Nunca, nunca, nunca. Esse menino, a Bíblia diz que o pai ficava na porta esperando ele. Naquela época, queridos, vocês não se preocupem com essa movimentação aqui. Agorinha eles organizam, vai dar certo. Agorinha. Naquela época, amados, lá no vilarejo onde o povo morava, apesar de ser fazenda, o povo morava tudo com as casas pertinho umas das outras, por questão de segurança, era uma questão cultural da época. Então, aquele pai, quando ficava na janela, com certeza, os vizinhos todos se compadeciam do pai e amaldiçoavam o filho. Ficava olhando e falava assim, tá vendo? Aí, olha o que esse menino fez com esse pai. Pegou o dinheiro dele e gastou tudo. Pegou esse dinheiro e levou embora. Aí, esse menino não presta, esse menino é à toa. Está diferente da igreja hoje? A gente vê os que foram, e a gente se compadece e fala, nossa, Deus deu tudo para ele. Por que ele não deu valor? Deixa eu te dar uma notícia aqui essa noite, querido. Deixa eu te dar uma notícia. O pai está esperando eles. O pai está esperando eles. E a Bíblia diz que quando o pai o avistou porque estava esperando ele lá.
A Bíblia diz que ele se compadeceu dele, teve compaixão dele, se colocou no lugar dele, colocou o coração no lugar dele. É o que Deus faz com todos que estão aqui essa noite, que vive uma vida de pecado, que fica distante de Deus, que sai para gastar herança, mas que quando vê que perdeu tudo, muitas vezes faz menção de voltar. O Pai já o aponta, o abraça e corre na direção dele e diz: seja bem-vindo de volta, seja bem-vindo de volta, seja bem-vindo de volta. A casa é do Pai, a casa é do Pai. E eu vou te dizer uma coisa, querido, talvez isso mude a sua vida aqui essa noite. Presta atenção nisso. Presta atenção. A Bíblia diz que o pai, vendo o filho, correu em direção a ele. No grego existem duas versões para a mesma palavra correr, que significa epípeto, que vem da mesma palavra, que significa correr de maneira lenta ou de maneira explosiva. Qual que você acha que Jesus usou nesse texto? Que o pai correu de maneira explosiva em direção ao filho. Tamanha a vontade dele de encontrar com ele. E a Bíblia diz que ele correu em direção a ele. Naquela época, gente idosa não podia correr, gente. Era vergonhoso, porque eles usavam aqueles vestidão, saia assim, ó. Aí tinha que correr, levantava assim, ó, para correr, e já era de idade. Passava vergonha, o povo ridicularizava. E eu vou te falar uma coisa aqui, querido. Eu até anotei aqui. Isso é a representação do amor de Deus revelada em Jesus Cristo, que Paulo escreveu em Filipenses 2. Esse pai, quando viu o filho, ele explodiu em corrida e ele se esvaziou da reputação, do que os outros iam falar, para ir lá abraçar e trazer o filho de volta. Sabe o que Paulo escreveu em Filipenses 2? Ele escreveu assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que depois o seu nome fosse exaltado, e todo nome no céu, na terra e debaixo da terra se curvasse ao único nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Pai, o Pai. Sei. Jesus. E para a gente concluir isso aqui, para a gente orar, a Bíblia diz que o Pai o abraçou e que o Pai o beijou. Só que não se esqueça que esse menino ainda estava fedendo porcos. A maioria de nós está fedendo o pecado que a gente está praticando. Tem mau cheiro na gente. Mas o pai não pediu para ele tomar banho primeiro. O pai não pediu para ele: não, fica na disciplina. Fica na disciplina agora. Não dá nem a paz do Senhor durante 6 meses para você ficar limpo. Não, a Bíblia diz que o pai correu, o abraçou e o beijou e o perdoou imediatamente. Por isso é que você que está aqui essa noite, você tem pai. Você tem pai, você já foi perdoado. Não importa o quanto você estava fedendo, ele está te abraçando e te beijando aqui essa noite, querido. É o seu pai, seu pai. E a Bíblia diz uma coisa interessante, nós precisamos entender. Como que Deus nos abraça hoje? Como que Deus nos abraça? Você deve estar perguntando isso. Eu queria sentir o abraço. Você vai sentir. Deus nos abraça pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando Pedro estava lá em Atos, no Pentecostes, a Bíblia diz que enquanto ele falava, desceu sobre eles o Espírito Santo. A palavra do grego que deriva de descer, usada lá no texto, é a mesma palavra que significa abraçar.
Então quer dizer que o Espírito Santo de Deus naquele dia abraçou aqueles que estavam lá. E é o mesmo Espírito Santo de Deus que está aqui para te abraçar essa noite, para te abraçar, para dizer: volta, filho amado, volta para casa. O Pai está te esperando. O Pai não tem constrangimento de descer da glória, não tem constrangimento de morrer por você. O Pai continua o mesmo. Essa geração tem Pai. Tem Pai. Fecha seus olhos aí, querido. Fecha seus olhos um pouquinho.